O que você acha que define o seu futuro? Suas escolhas? A economia? A política do seu país? Eu vou te contar uma coisa que vai te deixar de cabelo em pé. Existe um homem, um dos homens mais influentes e ao mesmo tempo mais misteriosos do planeta, cujas decisões, feitas em salas fechadas a milhares de quilômetros da sua casa, estão moldando o mundo em que você vive, o preço do que você compra e até as ideias que chegam até você. E o pior, você provavelmente nem sabe o nome dele. Quem é? George Soros. Antes que a gente continue, eu preciso te fazer um lembrete. Deixe um like e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo dessa forma e todos nós saímos ganhando. Agora sim, vamos continuar. E não, isso não é mais uma teoria da conspiração maluca de internet. Eu passei semanas fuçando em relatórios de fundos, artigos de think tanks, biografias e discursos públicos para entender o jogo. E o que eu descobri é que existe uma máquina de influência construída ao longo de décadas que opera nas sombras da democracia. E se você não entender como essa máquina funciona, você está sendo um passageiro, não o piloto da sua própria vida. Se você não ficar até o final, você vai continuar achando que as grandes mudanças no mundo são acidentais, quando na verdade elas são muitas vezes meticulosamente arquitetadas. E quem paga a conta? Todos nós. Então vamos desmontar essa máquina. Tudo começa com o próprio George Soros. A gente precisa sair dessa visão caricata de vilão de bonde ou filântropo bonzinho. A história real é muito mais interessante. O cara é um sobrevivente. Ele fugiu do nazismo na Hungria, depois do comunismo, e foi para Londres estudar filosofia. Isso é crucial. Ele não é só um financista. A cabeça dele é moldada por um filósofo chamado Karl Popper e a ideia da sociedade aberta. Basicamente, uma sociedade que se autocorrige, sem dogmas absolutos. Parece bonito, né? Guarda isso aí. Porque foi com essa filosofia numa mão e uma calculadora na outra que ele construiu sua fortuna. E aqui a gente tem o primeiro grande mito. Ele quebrou o Banco da Inglaterra. A narrativa é épica, mas simplifica tudo. Em 1992, Soros não era um apostador solitário. Ele era um gênio que identificou uma falha colossal no sistema monetário europeu. Os governos estavam tentando manter uma taxa de câmbio artificial. Ele viu que era insustentável. E aí, com seu fundo de hedge, o Quantum, ele não apostou contra a Libra. Ele aplicou uma pressão financeira tão imensa, tão calculada, que forçou o Banco da Inglaterra a admitir a derrota. Ele ganhou bilhões em um dia. O que isso ensinou a ele e ao mundo? Que um homem com capital suficiente e intelecto afiado pode dobrar um governo, pode humilhar um banco central. Isso não é só dinheiro, é poder puro. É a prova conceitual de que o mercado pode ser uma arma política. Beleza, ele ficou bilionário. E daí? Aí que vem a jogada de mestre. A maioria para por aí, acumula iates e ilhas. O Soros fez algo diferente. Ele decidiu gastar essa fortuna para moldar a sociedade que ele idealizou. E como? Criando uma rede de influência que não tem paralelo no mundo privado. É aqui que a coisa fica concreta. Não é uma sociedade secreta, é tudo aberto, registrado, legal, e por isso mesmo é tão impressionante e para alguns assustador. Ele criou a Open Society Foundations. Só é inofensivo, né? Sociedade aberta. Mas o que ela faz na prática? Ela é um super venture capital para ideias e mudanças sociais. Só que ao invés de investir em startups de tecnologia, investe em startups de mudança. Financia centenas, milhares de organizações em mais de 100 países. ONGs de direitos humanos, grupos de ativismo judicial, centros de pesquisa em universidades de elite, veículos de mídia independentes. É uma teia global. Na prática, isso significa que um grupo de advogados lutando por uma causa na América Latina, um jornalista investigativo no leste europeu e um acadêmico escrevendo um paper em Harvard podem, sem nunca terem se falado, estar conectados pela mesma fonte de financiamento. Eles têm uma agenda comum? Não necessariamente uma conspiração, mas certamente um ecossistema de valores e visões de mundo é criado. A pergunta que fica é: quem define qual abertura é a correta? E isso me leva ao ponto que mais me impactou na pesquisa.
A verdadeira influência não está no dinheiro dado, mas nas narrativas construídas. O poder do Soros hoje não está em quebrar bancos, está em financiar a arquitetura das ideias. Pensa comigo, ele injeta milhões em faculdades de direito para treinar uma nova geração de juízes e promotores com uma visão específica de justiça. Ele financia grupos que fazem advocacy por mudanças legislativas em temas como imigração, reforma do sistema penal, drogas. Ele apoia veículos de checagem de fatos que, em tese, combatem a desinformação, mas que, na prática, também definem o que é considerado verdade ou desinformação no debate público. Quando você junta tudo, você tem um homem que, através de sua rede, pode influenciar a formação das leis, a cobertura da mídia, a atuação da justiça e o pensamento acadêmico. É uma tentativa de mudar a sociedade não pela força, mas pela hegemonia cultural. É como regar as raízes de uma árvore para que os frutos nasçam de um jeito específico anos depois. E o fruto é o futuro político e social dos países. É isso que significa decidir o seu futuro sem você saber. Não é um comitê secreto apertando um botão. É a criação lenta, constante e bem financiada de um senso comum que vai orientar as decisões que afetam sua vida. Certo, resumindo a ópera, George Soros é a prova viva de como, no século XXI, o poder migrou. Pode vir de um palácio presidencial, do parlamento ou do escritório de um fundo de hedge e de uma fundação filantrópica. Ele é o arquétipo do atores não estatais com influência maior que de muitos países. Entender isso não é sobre odiar ou idolatrar o homem, é sobre acordar. É sobre perceber que as forças que moldam o nosso mundo são complexas, interligadas e muitas vezes operam em camadas que a gente não vê no Jornal das 8. Se você quer deixar de ser um espectador e começar a ser um analista do seu próprio tempo, você precisa fuçar além da manchete. E é por isso que eu faço vídeos como esse, para juntar os pedaços que ninguém junta e te entregar o quebra-cabeça montado. Se isso faz sentido para você, se você quer mais investigações profundas e desconfortáveis como essa, então você está no lugar certo. Me ajuda a construir esse canal. Clica em inscrever e, principalmente, toca o sininho, porque quando eu soltar o próximo webdoc sobre outro nome ou organização que muda o mundo nas sombras, você vai ser o primeiro a saber. Agora eu quero ler a sua opinião nos comentários. Depois de saber de tudo isso, você acha que esse tipo de influência é um perigo para a democracia ou é só filantropia moderna em ação? Debate lá embaixo. E obrigado de verdade por ter ficado até aqui. Até a próxima investigação.